Olá pessoal, eu vou falar nessa videoaula sobre estrutura e equipamentos que são necessários para a obtenção da atmosfera controlada, ou seja, que estrutura e equipamentos nós precisamos ter na câmara para fazer a atmosfera controlada. Então serão os principais aspectos nesse assunto estrutura e equipamentos. Então, na atmosfera controlada, como a gente viu já anteriormente, ela é um sistema onde nós fizemos uma redução no nível de oxigênio e um aumento no nível de gás carbônico dentro da câmara. Aqui eu trago um exemplo, de uma situação ideal. Vamos supor que para o armazenamento de maçã, aqui a concentração ideal seja 1,5% de oxigênio mais 2,5% de gás carbônico. Só um exemplo, tá? Então, o que a câmara tem que nos proporcionar? Uma obtenção e manutenção dessa concentração de gás. Se vocês lembrarem da videoaula anterior, na atmosfera nós temos em torno de 21% de oxigênio, em torno de 0,04, 0,03% de gás carbônico. Então, essa obtenção dos gases, é necessário, essa alteração dos gases e manutenção e controle desses níveis é o princípio básico da atmosfera controlada. Então, nós temos já uma questão bem importante aqui. Temos uma diferença de oxigênio entre o interior da câmara versus o exterior da câmara. Então, dentro dessa câmara aqui, quando nós colocarmos os frutos, nós teremos que ter a condição de manter essa diferença de gases, ou seja, dentro da câmara terá que ter 1,5% de O2 e 2,5% de CO2. Então, fora da câmara tem 20,9% e dentro da câmara vai ter mais ou menos 1%, 1,5% no nosso exemplo aqui. Então, qual que é a estrutura necessária para nós manter essa concentração de gases dentro da atmosfera? Dentro da câmara. Por quê? Porque essa quantia de oxigênio aqui de 20,9, ela que está fora da câmara, fora do ar, ele vai tender sempre a entrar para dentro da câmara, que tem pouco. Tá? Então essa é uma grande dificuldade da atmosfera controlada. Então, o oxigênio que está fora em grande quantidade vai sempre tender a entrar para dentro da câmara. Então, para isso, é preciso vedação na câmara. Então, antes de nós falar de vedação, a composição da câmara, ela tem que ter duas chapas metálicas e no meio um material isolante térmico. Isso aqui é o princípio para a refrigeração. Então, qual que é a função de cada uma desses componentes? O isolante térmico, logicamente, é impedir a entrada de calor para dentro da câmara. As chapas metálicas, então, além de sustentação, elas evitam a perda de umidade. Então, a umidade dentro da câmara tem que ficar alta, então ela vai ter condições de barrar essa perda de umidade. E na união, então, dessas chapas, aí a gente tem que fazer a vedação com um selante elástico. Tem alguns exemplos aqui, muito usado é a Sica. Então, esse componente ele veda esse encaixe aqui para evitar a entrada de oxigênio para dentro da câmara. Então, aqui temos um exemplo, do pessoal fazendo a vedação, da câmara com esse componente, O piso da câmara. Então, o piso ele tem que não pode apresentar rachaduras, porque senão vai entrar oxigênio também. Então, o oxigênio ele é um gás, então ele tem uma tendência de entrar por qualquer rachadura, qualquer pequeno espaço ele vai entrar. Tem que ter uma base forte para suportar o peso, do BIM e ser plano. É importante que ele possibilite manter uma lâmina de água que vai ajudar na vedação e também na entrada de calor e vai proporcionar uma manutenção da umidade relativa do ar mais elevada. Então, o ideal é ter uma manta asfáltica para evitar a infiltração de água ou a perda da água. Nas portas e janela da câmara de AC, de atmosfera controlada, tem que ter borracha e vedação. Então, aqui temos o exemplo de uma porta. Na porta aqui nós temos a borracha para fazer a vedação. Temos aqui sinais de vaselina, que é usado para vedação. E tem essa portinhola aqui, que também tem a mesma estrutura. Borracha, um engate para apertar e nos proporcionar a manutenção da atmosfera, Então aqui a vaselina, aqui as borrachas, Então a porta se encaixa e fica pressionando a parede para evitar a entrada de oxigênio e também a saída do gás carbônico
e da umidade relativa do ar. Então aqui temos mais um exemplo, né, da borracha, dos engates aqui, da vaselina, então para vedação, e também é necessário que tenha cadeado para evitar que pessoas desavisadas acabem entrando, né, na câmara de acerre, que é muito perigoso. Então, essa portinhola aqui, ela tem uma dupla camada de vidro com um sistema de aquecimento para que não ocorra condensação, para você poder visualizar os frutos, os bins, né, as caixas que estão dentro da câmara. Bom, como a gente sabe, na atmosfera controlada, você tem que controlar os gases. Então, é necessário analisadores de gases. É necessário esses equipamentos para mim saber qual que é a concentração de gases que tem dentro da câmara. Antigamente usava-se alguns instrumentos, aqui temos o Orsat, o Ferrite. Então esses componentes, esses equipamentos, eles usavam solução, né, para oxigênio, uma solução de pirogalol, e para o gás carbônico, uma solução de hidróxido de potássio, e através de reações químicas se quantificava, né, aproximadamente quanto de oxigênio e gás carbônico tinha dentro da câmara. Então, eles eram demorados, poucos precisos, né? Então, equipamentos que foram usados no início da atmosfera controlada. Atualmente, nós temos analisadores de gases eletrônicos, que são muito mais precisos, apresentam, então, diversas vantagens que a gente vai ver na sequência. Então, só para nos recapitular, se nós temos uma situação que a concentração ideal de O2 é 1,5 e de CO2 é 2,5, o que vai acontecer com esses gases dentro da câmara? Como vocês já devem saber, o fruto está respirando. Então, como ele é vivo, né, ele é um órgão vivo, ele está respirando, ele está consumindo o oxigênio. E na respiração se produz gás carbônico. Então, quando o fruto fica nessa condição de 1,5 de O2 e 2,5 de CO2, se ele ficar hoje nessa condição, amanhã isso aqui vai estar diferente. Por quê? Porque o fruto vai respirar. O que vai acontecer com o oxigênio? Ele vai baixar mais e com o gás carbônico ele vai aumentar. Então, o que é necessário fazer? A correção desses gases. É necessário corrigi-los. Então, vamos supor que no dia seguinte estava em 1,4% de oxigênio. Então, o que tem que fazer? Tem que injetar oxigênio para aumentar até 1,5 ou um pouquinho acima, para manter o controle em um nível adequado. O que vai acontecer com o gás carbônico no dia seguinte? Vai estar em 2,6, 2,7. Então, é necessário fazer a absorção desse gás de dentro da câmara, ou seja, reduzi-lo. Então, o que esses sistemas de analisadores eles fazem? Então, o analisador ele analisa os gases, né? Ele informa para um software quanto que tem, e esse software vai dar o comando para fazer a correção. Tá? Então, esses analisadores eles têm rapidez na determinação, possibilita o controle automático. O oxigênio ele tem um sensor paramagnético ou eletroquímico que faz essa detecção do oxigênio. O CO2 é através de luz infravermelha, que faz a detecção do oxigênio. Também existe a captação sonora, mas os mais usados são luz infravermelha. Então, o gás carbônico está passando por um local e essa luz infravermelha é emitida, e através do quanto passa de luz infravermelha, no outro lado um detector detecta, e através de uma conversão sabe-se quanto que tem de gás carbônico. Bom, então esses equipamentos aqui temos um exemplo de um software, né, que faz o controle então, de temperatura, umidade. Ele vai fazer a injeção de oxigênio, a absorção do gás carbônico, vai acionar a refrigeração, vai acionar o degelo. Então são várias ações que esse sistema de controle faz. Então pode ser feito o controle manual, em pequenas câmeras ou em locais com poucas câmeras. O ideal é fazer 2 vezes por dia. Mas se tu tem várias câmeras, né, o ideal é ter um controle automático para facilitar esse trabalho. Para absorver o gás carbônico, né, que é produzido pela respiração dos frutos, se utiliza muito os adsorvedores, né, com carvão ativado, num sistema chamado PSA. Então, o que esse sistema faz? Esse carvão ativado, ele retém o gás carbônico aqui, e depois é feita uma limpeza desse carvão ativado para o gás carbônico sair. Então, é um sistema cíclico. O ar da câmara vem para dentro
desse cilindro aqui que contém o carvão ativado, o gás carbônico é retido e volta para a câmara pelo um outro cano o ar com menos gás carbônico. Tá? E aí depois é feita uma lavagem, é feita uma injeção de ar aqui dentro para fazer com que esse CO2 se desprenda e o carvão possa ser reutilizado no novo ciclo de adsorção. Tá? Também é necessário ter gerador de nitrogênio ou nitrogênio líquido para fazer a instalação da atmosfera controlada, que nós vamos ver numa outra videoaula. Então, essa instalação da atmosfera consiste no quê? Consiste em reduzir o nível de oxigênio dentro da câmara para se conseguir os níveis baixos de oxigênio. Então, é importante ter gerador de nitrogênio, que também usa o carvão ativado, né, para gerar o nitrogênio. Então, o ar atmosférico ele é pressurizado para dentro do carvão ativado e ali o carvão ativado vai reter o oxigênio e outros gases e vai deixar passar só o nitrogênio. E aí esse nitrogênio vai ser estocado em cilindros para ser injetado na câmara. Uma outra possibilidade é a compra de nitrogênio líquido, né? Então vem os caminhões das empresas que comercializam nitrogênio líquido e descarregam no reservatório ou injetam diretamente na câmara para fazer a eliminação do oxigênio de dentro da câmara, que nós vamos ver mais adiante. Bom, uma outra questão importante em câmaras de atmosfera controlada é que ocorre, como a câmara está vedada, né? Então esse ambiente tem que ser vedado, né? Por isso que a gente tem a estrutura daquela câmara bem fechada, né? Vedada. Ela tem uma característica de modificar a pressão do ar dentro da câmara. E essa modificação de pressão ela é muito constante. Pelo acionamento e desligamento do sistema de refrigeração, isso já vai mudar a pressão. Na absorção do CO2, isso também vai mudar a pressão. Então, para absorver 0,5% de gás carbônico em uma câmara de 500 toneladas, né, uma câmara de tamanho comum que a gente encontra aí nas empresas que armazenam frutas, significa remover 4.500 litros de CO2. Então, imagine 4.500 litros saindo de dentro da câmara, isso gera uma depressão. E aí, se não tem um sistema para controlar isso, pode ter dano nas paredes da câmara e a parede pode se romper. Então é bem importante ter instrumentos que a gente vai ver na sequência para fazer essa compensação na pressão. Uma variação também na temperatura em 1 grau provoca a variação de 1/273 avos do volume de ar. Então a variação na temperatura também modifica a pressão do ar, certo? Então mais um componente que modifica a pressão da câmara. Então isso é necessário ter válvula equalizadora de pressão e também pulmão ou balão compensador. Tá? Então essas válvulas, aqui temos o exemplo delas, elas funcionam como uma segurança. Um exemplo aqui, se a pressão ou depressão acima de 30 milímetros de coluna de água, pode ocorrer o rompimento da parede ou do teto da câmara. Então essas válvulas são acionadas. Então aqui funciona bem simples, né? Um sifão com água, então a água fica até uns 10 milímetros ali de altura. Se tem uma pressão mais forte que 10 milímetros de coluna de água, ocorre então a expulsão do ar por aqui. Se a depressão está ocorrendo, ocorre uma entrada de ar por aqui. Uma outra válvula também é essa com duas tampas, né? Uma tampa fica tampando aqui do lado de cima, né? E uma outra tampa fica aqui do lado interno. Se ocorre uma depressão na câmara, o ar levanta essa tampa que está embaixo aqui e deixa o ar entrar para dentro da câmara. Se ocorre uma pressão na câmara, o ar da câmara levanta essa tampa aqui e ajuda a expulsar esse ar para fora. Tá? Então são dois sistemas necessários, né, na estrutura da câmara. Então ela deve abrir de 5 a 10 milímetros de coluna de água de pressão ou depressão para evitar esse rompimento da câmara. E também temos o pulmão ou balão compensador, né, que ele é um saco plástico, né, um balão, como se podemos denominá-lo, que deve ter 2% do volume da câmara. Então, isso é um cálculo simples de se fazer, né? Pega o volume da câmara, né? Altura, largura e comprimento, multiplica, teremos o tamanho da câmara, o volume, né? E ali, essa faz 2% disso e teremos o tamanho que esse balão deve ter. Então, ele fica posicionado próximo da câmara,
com tubulação de grande diâmetro. Ele tem que ser de um material flexível. Para quê? Porque se a câmara fica em depressão, ela puxa ar desse balão aqui para dentro da câmara. Se ela fica sob pressão, ela joga o ar para dentro desse balão e ali ocorre a compensação. Temos então o medidor de pressão, que é importante, um importante componente na câmara, né? Porque ela modifica a pressão. Então temos aqui está o zero. Então, se a câmara está sob pressão, essa substância vai subir aqui. Isso aqui é em milímetros, né? Aqui tem 10, aqui 15 milímetros. E aqui o contrário, né? Para depressão ela vai marcar isso. Então é uma forma de você acompanhar essa pressão da câmera. E também tem sensores automáticos que monitoram essa pressão da câmera. Então essa foi a aula sobre alguns componentes e a estrutura básica para um sistema de atmosfera controlada.